sejam bem-vindos a mais um TBT Histórico, onde temos a realização da Movijar com a produção da produtora Cine Gomes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as civilizações pré-colombianas e por que no início do século XXI tivemos um boom do que realmente era o calendário asteca, o calendário maia, e por que muitos acreditaram no fim do mundo. E falar das grandes navegações, falar da América, não tem como falar dessas grandes civilizações, onde os incas estavam aqui no sul da Argentina, foram então até metade da América, e depois tivemos os astecas, a grande população asteca lá para a região do México, e os maias ali próximos do Caribe. E essas três civilizações, elas vão nos mostrar que o europeu, ele vem com uma carga política, econômica, religiosa, também com costumes, e chegam aqui, como eles disseram, no paraíso. Por quê? Porque as populações daqui, esses povos originários, só para você ter uma noção, um deles, eles criaram um mecanismo que tivesse água potável e passasse por rochas magmáticas onde esquentassem a água, e eles teriam um banho quente, uma higiene, todo um processo que ainda era um tabu para os europeus, por mais que tivesse contato com os árabes, que tinham que ter aquele contato de limpeza, de pureza bem maior do que os próprios europeus. E esses povos originários, eles tinham então, com os astecas, o ápice de uma civilização, onde por chinampas, que era um formato de colocar terra arável e adubada dentro de um grande rio, dentro de um grande lago, Texcoco, e ele assim começou a grande cidade asteca, a Tenochtitlan, a ter comida o suficiente para desenvolver a cidade. E foi tão gigantesco esse crescimento que eles construíram pirâmides que chegaram a ter mais de 4, 5 andares, e estão hoje ainda preservadas. A própria cidade do México, ela é sobre a grande cidade asteca, e esses astecas, eles tinham um produto muito importante para a base da sua economia e da sua alimentação, que era o milho. O milho foi a base dessa alimentação desse povo, e que foi depois difundido pelo mundo inteiro, e hoje é a base da alimentação de grandes sociedades, de grandes países no século XXI. E os astecas, eles têm uma curiosidade, que o sacerdote asteca acordou um dia dizendo que a sua civilização ia terminar porque um deus com poder superior a eles, que vestindo uma roupa que brilhava e com cabelos ruivos, cor de fogo. Pois é, um dos primeiros espanhóis a descer no reino dos astecas foi um general que desceu sobre um cavalo que não existia na América. Ele era ruivo e a sua armadura reluzia ao contato com o sol. Então ali já havia a religião, o povo asteca já encontrava o seu fim. E depois os espanhóis, com apenas 500 homens, conquistaram uma cidade com mais de 40 mil pessoas, porque eles fizeram algo que Átila não conseguiu, que foi reunir os grandes adversários dos astecas em prol da conquista daquela cidade e da sua ruína. Em troca, os espanhóis prometeram liberdade, prometeram riqueza, e eles ganharam foi um modelo de escravidão, vamos dizer assim, porque eles tiveram que trabalhar forçadamente para as minas de ouro e de prata da Espanha. E uma das questões que a gente nunca pode esquecer, e vamos falar depois em Brasil, foi que os povos daqui, eles eram sim agrários. Os próprios Guarani, eles plantavam e tinham acesso à cultura. Então é isso. Nos vemos então no próximo episódio, onde vamos lidar um pouquinho mais sobre a nossa história. Até mais.